em Gênesis 3. Gênesis, capítulo 3. Eu vou ler do 1 ao 6. E a palavra diz assim: a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. Certa vez, ela perguntou à mulher: Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Podemos comer do fruto das árvores do jardim, respondeu a mulher. E só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer. Deus disse: não comam e nem sequer toquem no fruto daquela árvore. Se o fizerem, morrerão. E é claro que vocês não morrerão. A serpente respondeu à mulher: Deus sabe que no momento em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão, e como Deus, conhecerão o bem e o mal. A mulher viu que a árvore era linda e seu fruto parecia delicioso. Desejou a sabedoria que lhe daria. Assim, tomou do fruto e comeu. Depois, deu ao marido que estava com ela e ele também comeu. Então, só para que os adolescentes, as pessoas novas possam entender, aqui Deus já tinha ali criado toda a terra, já tinha criado os animais, já tinha criado as plantas, já tinha criado o homem, já tinha criado a mulher. E ali, quando Deus apresentou ali o jardim para Adão e Eva, Deus falou que eles podiam comer de qualquer fruto, de qualquer árvore. Já que lá tinha milhares de árvores, eles podiam comer de qualquer uma, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. E ali, a serpente, que já sabia disso, que logo no início a gente percebe pelo tom da pergunta dela, né? Ela fala: Deus falou que não era para vocês comerem de nenhuma árvore. Ela quis dar uma de sonsa, mas ela já sabia qual era a verdade. Mas assim, de sonsa ela não tinha nada. E quando eu li essa história, nós já pregamos aqui diversas vezes que o erro de Adão e Eva foi ter conversado com a serpente. Já falamos sobre a desobediência, que foi o primeiro pecado. Mas o que Deus trouxe no meu coração hoje aqui é que aqui foi o momento em que Adão e Eva, eles perdem ali a identidade que eles tinham. Porque até isso aqui acontecer, Adão e Eva eram o primeiro homem e a primeira mulher. Eles eram criatura feitas ali, imagem e semelhança de Deus. Eles tinham ali um relacionamento com Deus, onde Deus ali todos os dias visitava ali eles, e eles tinham esse relacionamento próximo, íntimo com Deus. Então ali, quando a gente para analisar quem era Adão e Eva até esse momento, eles eram ali os primeiros seres humanos que tinham uma intimidade, uma ligação direta com Deus. Sabe aquilo que nós hoje precisamos dobrar o nosso joelho, orar, ler a palavra para ouvir a voz de Deus? Adão e Eva, eles falavam com Deus diretamente. E o maior propósito do diabo com tudo aquilo não foi só colocar o homem contra Deus, mas foi ali arruinar a identidade da humanidade. Porque desde que aquilo aconteceu, nunca mais o homem viveu com uma comunhão com Deus como eles viveram naquele momento. Ali eles tiveram a chance, sabe, de estar ali, de viver, de ter ali a visita de Deus pessoalmente todos os dias, de falar com Deus diretamente. Tinham ali a pureza, a inocência, que hoje nós já sabemos que no mundo não existe mais. A criança, quando ela nasce, até por um certo período, ela é inocente. Mas a gente percebe que hoje em dia, com o mundo do jeito que está, na própria infância, ali na própria inocência da criança, ela já vai se perdendo. Quantas vezes a gente olha uma criança que ela tinha que estar ali vivendo como uma criança inocente, pura, e a gente já percebe maldade. O diabo tem colocado a sexualidade. Hoje as meninas com 2, 3 anos já acham normal, já acham que é normal ficar rebolando, ficar usando roupa curta.
Então, o intuito, o maior objetivo do diabo com tudo isso foi apagar a identidade dos seres humanos. E hoje, Deus ele tocou muito forte isso no meu coração, e eu separei aqui 3 armadilhas, né, que ali a serpente usou para convencer Eva, e que muitas vezes pode estar acontecendo na nossa vida, para que nós venhamos perder a nossa identidade. Porque quando isso aconteceu, depois Jesus, quando Deus ele manda Jesus vir até a terra e morrer em nosso lugar, foi com a intenção de nos devolver essa identidade. Eu quero que vocês pensem assim: quando uma pessoa, por exemplo, falando sobre identidade, né, é aquilo que identifica, é aquilo que mostra quem é aquela pessoa. Se uma pessoa, por exemplo, sofre um acidente na rua e ela morre, e ali ela não tem nenhum documento, ela não tem nada que identifique quem ela é, como que essa pessoa morre? Como indigente. Se não tem como saber de onde ela é, de quem ela é filha, onde ela mora, qual é o nome, ele simplesmente enterra como indigente. E talvez, na fé, muitas pessoas estão vivendo desse jeito. Se você morresse hoje, talvez você morreria como uma pessoa indigente. Uma pessoa que não tem identidade. Uma pessoa que se perdeu no meio do caminho. Porque esse é o maior objetivo do diabo. É que o cristão, é que nós que estamos aqui dentro da igreja, percamos a nossa identidade. E a nossa identidade é que nós somos filhos de Deus. Nós somos feitos à imagem e semelhança do Pai. E muitas vezes nós vivemos como se isso não fosse nada. Como se isso não valesse. Às vezes você não dá o devido valor, o devido reconhecimento que isso de fato tem. E eu quero que vocês me acompanhem aqui no versículo 4, que é o primeiro ponto que a serpente quis ali enganar Eva, foi ela quis lançar para Eva que ela teria um conhecimento maior do que Deus. Quando ela fala assim, é claro que vocês não comerão, não morrerão. A serpente respondeu à mulher. Então, quando Deus falou para eles que se eles comessem ali do fruto, eles iriam morrer. E Deus não estava falando isso fisicamente, porque quando eles comeram, eles não morreram fisicamente, mas ali eles mataram a inocência. Tanto que mais para frente, quando Deus ali vai visitar eles se escondem de Deus por vergonha. E ali, naquela época, eles andavam nu, não tinham roupa, né? Porque como eles eram tão inocentes, é igual um bebê. O bebê, por exemplo, ele não tem vergonha de ficar pelado na frente do médico, não tem vergonha de ficar pelado na frente do pai e da mãe, porque ele nem sabe, ele nem entende. Ele não tem malícia. Então, para ele, aquilo é natural. E até aquele momento, era natural para Adão e Eva andarem pelados. Eles não se preocupavam com aquilo. Mas quando eles desobedeceram a Deus, e ali eles tiveram ali o poder do conhecimento, eles mataram a inocência, a pureza que eles tinham. E talvez hoje, você está aqui, e em algum momento da sua vida, você deu brecha para o pecado. E o pecado que eu falo não é só de prostituição, não é só roubar, matar, mas às vezes com um sentimento, às vezes com um pensamento, e aí você acabou matando a sua pureza, a sua inocência, a sua intimidade, a sua essência com Deus. Porque quando nós estamos, né, no primeiro amor, nós temos aquela sede, aquela necessidade, aquela ânsia de querer estar com Deus, de querer estar na casa de Deus, de querer estar aqui fazendo a obra. Mas quando nós permitimos que o pecado entre, nós perdemos isso. E talvez você fale assim, todo mundo fala que quando você peca, que o salário do pecado é a morte. Eu pequei e estou vivo. Talvez você esteja vivo fisicamente, mas espiritualmente. Como anda o seu espírito? Talvez você venha para a igreja, mas você vem só por vir. Vem porque já é natural, porque já é comum, já virou rotina. Já é algo que você faz pela terça, quinta e domingo. Então por isso que você vem. Mas sabe aquela chama, aquela alegria, aquela vontade, aquele fogo de querer estar aqui, de querer fazer a vontade de Deus? Talvez isso não te mova mais. Porque quando você permitiu dar brecha para o diabo, quando você decidiu que você sabia mais que Deus, porque ali foi o que a serpente convenceu Eva,
de que, não, Deus falou que você vai morrer, mas você não vai morrer. Quem era ela? Quem era ela? Eva ali foi tão inocente que ela decidiu dar voz, dar ouvidos, né, na verdade, à criatura ao invés do Criador. E às vezes talvez esse seja o nosso erro. Às vezes você está dando ouvidos a quem você não deveria dar. E aí por isso que você está se perdendo no meio do caminho, ou já se perdeu. E continuando aqui, o segundo ponto é o caráter melhor que Deus, que também está no versículo 5, que diz assim, ó: Deus sabe que no momento em que comeres do fruto, seus olhos se abrirão, e como Deus, conhecerão o bem e o mal. Então, a segunda armadilha ali que a serpente lançou foi que, se você comer esse fruto, você vai ser igual a Deus. Só que, quando Deus criou Adão, Deus já tinha falado para ele que ele era a imagem e semelhança dele. Então, Adão e Eva, eles já eram parecidos com Deus. Eles já eram semelhantes ao Pai. Eles não precisavam comer daquele fruto para se parecer. Na verdade, comendo daquele fruto, eles iam se tornar inimigos de Deus, opostos de Deus e não semelhantes. Então a gente precisa analisar, porque talvez na nossa vida a gente queira tomar atitudes, decisões que a gente acredita que estejam certo, quando na verdade aquilo vai acabar nos afundando. Porque a Bíblia fala que o coração do homem é enganoso. Então nós não podemos confiar na nossa própria vontade, no nosso próprio desejo, naquilo que nós achamos. Se a nossa vontade, se o nosso pensamento não bate com a vontade de Deus, então não faça, meu amado. Mesmo que isso doa. Talvez ali Eva estava cheia de vontade de comer aquele fruto. Mas olha quanta coisa ela perdeu por conta de um fruto. Por conta ali de dar ouvidos a quem ela não deveria. E talvez você na sua vida tenha colocado algo que é tão importante, tão valioso no lixo por conta de um desejo, por conta de algo que é passageiro. Porque ali ela comeu do fruto e acabou. Sendo que ela tinha toda uma vida para viver com Deus. E ali, de criatura, de imagem e semelhança de Deus, de íntima de Deus, ela se tornou ali fugitiva. Porque quando Deus aparece, ela se esconde. Quando ela não precisava viver escondida. É como a pessoa, por exemplo, que decide roubar. Ela tem a vida ali livre. Ela pode ir e vir de onde ela quiser. Mas quando ela passa a roubar, quando ela começa, por exemplo, a traficar, ela vive uma vida como? Escondida. Ela dorme preocupada porque podem invadir a casa dela e pegar ela. Ela anda na rua, ela vai comprar um pão, ela não tem paz. Porque ela sabe que a qualquer momento alguém pode pegar ela pode ser presa, ela pode morrer. E nós, muitas vezes, espiritualmente falando, somos esse tipo de pessoa. Que nós temos na nossa vida a possibilidade de viver uma vida tranquila, em paz com Deus, mas nós escolhemos o pecado. E aí vivemos eternamente aquela vida com medo de que se nós morrermos ou se Jesus voltar, o nosso fim vai ser a condenação e não a salvação. Meu amado, Deus ele não espera, Ele não quer que você viva uma vida de fugitivo, uma vida se escondendo, uma vida com vergonha. Porque Eva ali, Adão e Eva ali, eles não tinham vergonha de Deus. Mas quando eles deram ouvido para a serpente, eles passaram a ter vergonha de Deus. Passaram a se esconder de Deus. Mas como se esconder de Deus se Ele está em todos os lugares? Se Ele está presente em todos os lugares? Se Ele conhece o nosso pensamento antes mesmo da gente pensar? Então, ao invés de ter uma vida fugindo dEle, por que não ter uma vida na presença dEle? Por que não ter uma vida vivendo com Ele, sendo usado por Ele? Porque é isso que Ele quer, essa é a identidade que Deus espera para nós. E o terceiro ponto, que está no 5 também, no finalzinho, que é a recompensa maior que Deus. No finalzinho ele fala assim, ó: e como Deus conhecerão o bem e o mal. Ali, a serpente, ela não fala assim, ó, come, porque não vai acontecer nada. Não, ela fala, come,
Porque comendo, vocês vão ter uma recompensa. Tem algo ao comer aquilo. E talvez ali na mente de Adão e Eva, conhecer o bem e o mal era algo bom. Mas naquela época, meu amado, eles não precisavam. Porque só de acreditar em Deus, estarem ali debaixo da obediência de Deus, já era o suficiente para eles viverem. E depois que eles conheceram o bem e o mal, só foi ladeira abaixo. Porque olha quantas coisas aconteceram. Eles foram expulsos do jardim, tiveram filhos, os próprios filhos, um matou o outro, já que eles queriam conhecer o bem e o mal. Junto com o bem tinha o mal. E olha o preço que eles tiveram que pagar. Perderam o filho por não obedecer a Deus. E aí a gente tem que tomar cuidado, que às vezes quando o diabo lança na nossa mente a vontade de pecar, a vontade de errar, ele só conta a parte boa, ele só fala a parte legal. Só que, como tudo na vida, tem consequências, meu amado. Quando você escolhe viver uma vida longe de Deus, longe da presença do Pai, existe muito mais coisas ruins do que coisas boas. Porque as coisas boas, elas só saciam a sua carne. Só algo momentâneo, só algo ali, ó. O desejo de beijar o menino na escola é algo que dura 5 minutos. Que depois passa. Quando a pessoa está com a cabeça cheia e ela decide que ela vai para balada para beber, encher a cara, para poder esfriar a cabeça, só dura ali algumas horas. Mas no outro dia, além dos problemas dela ainda continuarem, ela tem uma baita de uma enxaqueca e ela tem ainda mais problema para resolver. Então, entenda, meu amado, que nada que o diabo te falar, por mais que ele fale manso, por mais que ele fale tranquilo, por mais que ele use boas palavras, sempre o resultado é algo ruim. A colheita nunca é boa. Então, não existe nada que o diabo possa oferecer que seja maior do que Deus tem para nos proporcionar. Então, que a gente venha refletir e pensar sobre isso. E eu quero passar aqui para vocês um vídeo que eu já passei aqui antes. Mas eu quero que vocês prestem atenção. Alguém ali deveria estar servindo sopa, pão, e ele estava na fila. E ele fala que quando ele tinha 14 anos, quando os amigos dele apresentaram para ele ali as drogas, só falaram assim: usa, é maneiro, usa, não vai dar em nada. Só que ninguém falou para ele que quando ele tivesse 37 anos, ele estaria morando debaixo da ponte, numa fila de sopa, dependendo de alguém para se alimentar. E é isso que o diabo ele faz com as pessoas. Toda vez que eu vejo esse vídeo, eu fico pensando assim, como o diabo ele acaba com a identidade das pessoas. Tanto aí no mundo, com as pessoas que usam droga, mas com as pessoas que estão dentro da igreja. Porque quando ele quer te convencer a pecar, ou quando ele quer te lançar um prato, te mostrar um prato, ele não te fala das consequências. Aquele rapaz, provavelmente com 14 anos, ele era o filho de alguém.
Ele tinha uma família, ele tinha uma casa, ele tinha um futuro, ele tinha planos e com certeza ele tinha sonhos. Mas com 37 anos, ele estava morando na rua, debaixo da ponte, um viciado. E eu tenho certeza que quando ele tinha 14, não era aquele futuro que ele tinha planejado para ele. Não eram os planos que ele tinha em mente. Mas por dar ouvidos a quem não devia, ele acabou perdendo a identidade dele. E os adolescentes que estão aqui precisam entender isso, tanto na questão da fé, mas também na questão física. Porque na escola, ou onde vocês moram, os amigos, sempre vai ter um. Os adultos que estão aqui sabem que sempre vai ter alguém na vida que vai te oferecer algo, que vai falar que não é nada demais, que é só uma vez. Mas os adolescentes precisam entender isso, que nenhuma pessoa que vira um viciado, que vira um nóia, ele não começou já no auge, ele não começou já usando pedra, usando crack. Ele começou fumando um cigarro, fumando uma maconha, cheirando uma farinha, e só uma vez, só no fim de semana, só quando ele ia na festa. E hoje quantas pessoas moram na rua, sem a sua família, sem a sua vida, por conta disso? E na fé não é diferente. Quando o diabo lança o pecado, quando ele lança a tentação, ele não fala para você que você vai virar dependente daquilo, que você vai se tornar um escravo do pecado. Ele fala para você que é só uma vez. Quando você quiser, você para. Quem manda é você. Mas aí quando você está totalmente envolvido, totalmente tomado por aquilo, você não consegue mais sair. E eu estava lendo uma frase e eu fiquei muito pensativa sobre ela. Quem aqui é dona de casa, quem é dona de casa, sabe? Se você pegar a sua gaveta, a gaveta onde você guarda sua calcinha, sua cueca, e você decide trocar de lugar. Era a primeira gaveta e agora vai ser a última. Quantas vezes no automático você ainda vai ir na primeira gaveta para pegar sua calcinha e sua cueca? Várias vezes. Por quê? Porque já virou normal. Já é normal para você que a primeira gaveta é onde tem aquilo. E até o seu cérebro, até você entender que está na última gaveta, leva um tempo. Você ainda vai errar algumas vezes até você entender. Mas chega uma hora que, de tanto que você treinar, você vai entender que mudou. E nossos costumes, nossos hábitos, não é diferente. Às vezes a pessoa fala assim, eu não mudo porque eu fico um dia sem pecar. Mas aí no segundo dia já estou lá eu pecando de novo. E aí você se conforma e se convence de que você não abandona o pecado, porque aí você vai cair de novo. Então, para que você vai perder tempo e não pecando? Mas, meu amado, mudar alguns comportamentos exige esforço, adaptação e alguns erros. Então, a gente precisa ter paciência de quando você determinar no seu coração que a partir de hoje você não vai mais agir de tal jeito, que a partir de hoje você não vai mais cometer o pecado. Pode ser que durante a sua caminhada, alguns momentos você ainda caia. Mas se você não tentar mudar, se você não se esforçar e não ter paciência com você mesmo, você vai morrer, vai para o inferno com a desculpa de que eu nunca mudei, porque eu sempre caía mesmo, então já nem perdi meu tempo. Meu amado, a gente precisa entender que tudo na nossa vida exige esforço, exige paciência. Quando um bebê começa a andar, ele não sai andando de cara. Ele começa engateando, ele arranha ali, ele arrisca ali alguns passos, e aí ele dá 1, 2, 3, cai. Você entende que desde a nossa infância a gente já tem esse instinto. Isso já é do homem, de se esforçar, de querer ser melhor. Porque senão todo mundo viveria até hoje engateando. Eu teria 28 anos e estaria engateando. Mas na minha infância, sem ninguém me falar, eu já comecei
eu me esforcei e me dediquei para aprender a andar. O bebê é a mesma coisa na hora de falar. Ele fala errado, mas de tanto ele ouvir as pessoas falando certo, ele começa a falar certo. Mas quanto tempo leva até que ele fale certo? Muito. Ninguém que está aqui já começou, já nasceu, já saiu da barriga da mãe, falando, andando, comendo, agindo, pensando por si próprio. Para você conseguir falar até hoje, como você fala, você já errou muitas palavras. Um bebê, quando vai comer, faz uma bagunça, suja tudo. Não consegue acertar o buraco da boca, e pega a comida na colher, a comida cai, e mela a roupa. Mas, com esforço, com paciência, um dia, quem era só um bebê passa a ser uma criança e passa a comer sozinho. E na nossa vida não é diferente, com os nossos erros, com as nossas debilidades. Mas o que a gente precisa ter na nossa mente é o esforço, é a vontade de ser diferente. A gente não pode se acomodar, de aceitar, de falar, eu sou assim, eu nasci assim, eu vou viver assim, e tá bom desse jeito. Porque não tá. Não é isso que Deus espera de nós. Essa não é a identidade que Deus tem para nós. Pergunta para si mesmo: quem é você? Quem é você? Quem sou eu? Se você tivesse que se definir em uma palavra, qual seria essa palavra? Qual seria a frase que definiria a sua vida? E meu amado, a frase que Deus espera ouvir de nós é que nós somos filhos dele. A sua identidade tem que ser: eu sou filho de Deus. E talvez você olhe para si e fale assim: olha, eu sou um filho problemático, um filho cabeça dura. Mas Deus ainda te olha como filho. Porque eu tenho certeza que os pais que estão aqui, ainda mais quem tem mais de um filho, se tem um filho que às vezes é um pouco mais complicado de lidar do que o outro, o pai não olha para o filho e fala assim: ah, esse eu abro mão, eu não quero mais saber porque ele não obedece. A partir de hoje ele não é mais meu filho. Não. O pai briga, o pai põe de castigo, o pai bate, o pai repreende, o pai insiste. Porque o pai continua sendo pai, mesmo que aquele filho seja um filho talvez problemático. E talvez na fé você se encontre nessa condição. Mas a boa notícia é que Deus continua aqui sendo seu pai. Ali, quando Adão e Eva pecaram, Deus podia ter destruído a humanidade ali. Deus podia ter acabado com tudo ali. Mas não, Deus foi lá, repreendeu, chamou a atenção e deu mais uma chance. Então talvez hoje, meu amado, você seja essa pessoa que está vivendo sem identidade ou vivendo perdida. E o que Deus tem para te falar hoje é que Ele quer te dar uma nova chance. A chance de ser filho novamente. A chance de se colocar na posição de filho. Porque Deus ele nunca tirou ninguém dessa posição. Somos nós que saímos. Somos nós que abrimos mão. E eu não sei o que te fez tomar essa decisão, o que te fez te afastar do Pai. Mas que hoje, sabe, você possa consertar o seu relacionamento com Deus, renovar a sua identidade, se colocar nessa posição de que eu sou filho de Deus. Talvez às vezes com debilidades, com falhas, mas o filho que está tentando, o filho que está se esforçando, o filho que quer ser filho. Porque até aqueles que são os filhos que estão aqui e estão conseguindo vencer, não significa que eles não tenham também problemas, dificuldades. A única diferença é o esforço, é o querer. E Deus ele quer que todos nós estejamos na presença dele, estejamos nas condições de filhos. Amém?